Olá, Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Bálsamo Convida. Convida. Nós convidamos você, nós convidamos convidados especiais. Hoje a gente está aqui com a Sandrinha, doutora Sandra Leite, com muito respeito, mas para mim, Sandrinha, linda, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Esse projeto nasceu no coração de Deus para nós, para atender o chamado do Ministério Bálsamo de Gileade. Esse nosso chamado de derramar vida na sua vida, trazendo temas impactantes e essenciais para que você se torne uma versão melhor de você mesma a cada dia. Esse primeiro momento, essa primeira edição do nosso Bálsamo Convida, nós estamos trabalhando com temas que orbitam em torno do tema do nosso congresso, que já está chegando, nosso congresso de cura interior, que tem o tema codependência. Então, nós estamos trabalhando temas que te lançam para pensar nesse tema codependência, temas que vão te dar ferramentas para pensar nesse tema. O nosso congresso vai acontecer dos dias 16 a 18 de abril, na Igreja Metodista Central de Cariacica, na Grande Vitória, e também aqui no nosso canal do YouTube. Você é nosso convidado para participar conosco, para se programar a estar conosco. E hoje o nosso tema é impactante. Atritos e brigas. Tem jeito? E aí a Sandra foi desafiada a compartilhar conosco dessa incógnita que nós vamos discorrer nesse tempo. A Sandrinha, que é psicóloga, ministra de cura interior do Ministério Bálsamo de Gileade, também é mãe, é esposa, é serva de Yahvé. Ela que está participando conosco intensamente dos nossos congressos, dos nossos eventos, faz parte de tudo conosco. Eu sou muito grata a Deus por fazer parte da vida dela. Sim. Seja bem-vinda, Sandrinha. Obrigada, querida. Muito obrigada. Amém. Vamos começar esse tempo com oração? Vamos. Porque sem oração nada funciona. Vamos alinhar o alvo com oração, porque Deus vai mover e vai trazer clareza para nós pensar nesse tema de hoje. Amém? Ore conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este tempo no Teu altar. Consagramos as nossas vidas, Pai, as nossas vidas aqui. Eu, a Sandra, consagramos as nossas vidas a Ti, consagramos as vidas de cada um que está conosco nesse momento, Senhor, essa equipe que está conosco, nos ajudando, nos apoiando, consagramos essa conexão que estamos aqui com o nosso irmão que está do outro lado da tela, consagramos a vida de cada pessoa, Senhor, que estará em contato com essa verdade, com esse bálsamo com vida, que estará recebendo da vida do Senhor através disso. Consagramos tudo no Teu altar. Declaramos, Senhor, que nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor dirija tudo aqui nesse tempo, que o Senhor dirija as nossas vidas, que o Senhor dirija esse compartilhar, Amém. que o Senhor mova e venha com a Tua unção, com a Tua revelação, traga clareza para nós, nesse tempo que precisamos tanto de clareza, Pai. Amém. Nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor e que se o Senhor não tivesse aqui, Senhor, não adiantaria estarmos aqui. Nós estamos aqui por Tua causa e Te damos total liberdade, Pai, para que o Senhor fale conosco neste tempo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sandrinha, Amém. seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Antes da gente entrar no tema, eu quero trazer essa questão de que você é ministra de cura interior e é psicóloga. E é ministra de cura interior e é psicóloga. Sim. Conta para nós como tem sido lidar com essa questão do seu chamado ministerial, né, como ministra de cura interior, como conselheira, né, na sua igreja, e o consultório. Como tem sido para você lidar com essas duas questões na sua vida?
Eu lido, Paulinha, com muita naturalidade, né? Eu exerço vários papéis, não só de psicóloga, de ministra de cura, mas como de mãe, de amiga. Sim. Então, né, cada papel que a gente exerce, eu procuro exercer sempre com muita naturalidade. Entendendo que no consultório, o paciente que me busca, que me procura, na maioria das vezes, ele está pagando por um serviço, né? Ele tem uma expectativa, a expectativa de ser tratado do ponto de vista científico, né? Eu tenho um conselho que me rege, que me determina, Que você presta conta. que eu presto contas. Então, eu tenho algumas regras a seguir para me proteger, para proteger o meu paciente. E eu observo tudo isso na minha atuação profissional, né? Lá eu vou usar, como psicóloga, eu vou usar as ferramentas científicas da psicologia aprendidas, né, no decorrer do curso, das pós-graduações, enfim. Já no ministério, que eu amo atuar como ministra de cura, eu vou usar as ferramentas que eu aprendi no Bálsamo, a palavra do Senhor, a fé, né? A fé da pessoa. Não que eu não use a fé da pessoa, eu posso usar a fé, a espiritualidade da pessoa como ferramenta. O que eu não posso é influenciá-la, mas eu posso usar a fé que ela já tem, né? Enfim. Acontece até nos meus atendimentos, porque as pessoas me conhecem também como ministra de cura, né, como serva, de um paciente ou outro me pedir para orar, né? Você ora por mim? Aí eu costumo dizer assim, eu oro depois que terminar a sua sessão, porque eu não cobro para orar, entendeu? Então encerra a sessão que cobra e a gente E ora. aí eu oro, não tem problema, exatamente. O que eu não abro mão, né, que vai aparecer em todas as minhas atuações, quer seja como psicóloga, como ministra, é a dependência do Senhor, né? Isso faz parte de mim, da Sandra. E eu, Sandra, sou 100% dependente do meu Deus, em todos os papéis que Ele me permite, né, executar. Amém. Isso é lindo, né, gente? Dependência em tempo integral é lindo. É verdade. Amém. Sandrinha, é muito bom ter você aqui conosco. Eu sou muito grata a Deus por você ter aceito o desafio de falar conosco sobre esse tema, principalmente Desafio, né? desafio, né? Porque é um tema polêmico, né? Para nos jogar dentro da visão da codependência, né? Porque a gente não está tratando especificamente da codependência, que é o que a gente vai tratar no congresso. Sim. A gente só está orbitando mesmo, lançando alguns temas importantes para nos despertar para a codependência, né? E esse tema em específico, ele é bem polêmico, né? Então Deus te escolheu para isso. Eu sou grata pelo seu sim. Se ele escolheu, ele faz, né? Ele faz, Então, ele vai te usar poderosamente, eu creio. Amém. Então, sobre o nosso tema de hoje, atritos e brigas. Tem jeito? Então, quando você começa, então, já parece que uma resposta objetiva não vai aparecer. Os atritos, né, as brigas, podem ter vários fatores precipitantes, vários gatilhos, como a gente chama, né, no senso comum. Por que aparece isso e pode aparecer isso? Porque quando a gente fala de atrito, quando você fala de briga, a gente está pressupondo pelo menos duas pessoas, né? Pelo menos duas pessoas. Tem gente que briga consigo mesmo, mas isso é tema para outro convida, Tem né? gente que consegue, mas a gente fala em outro Bálsamo Convida sobre esse tema específico. Exatamente. Então, vamos partir desse princípio, né? Que precisa haver pelo menos duas pessoas para haver briga, haver atrito. E aí a gente está falando de diferenças. São duas pessoas, pessoas são diferentes, temperamentos diferentes, percepção de mundo diferente, valores às vezes diferentes, algumas vezes princípios diferentes, né? Sim. Então aí a gente, né, vai amarrando, a coisa vai ficando ainda mais complexa. E daí que vai surgir esse universo, então, né?
Eu acho que para ter jeito, pelo menos uma pessoa, pelo menos, precisa olhar para o negócio e falar: não, tá tudo errado, é muita briga, é muito atrito. O que que está acontecendo aqui? Alguém precisa interromper o. Ciclo insano. Isso, Lembrei do Emerson agora. perfeito. É isso, precisa. Peraí, né? O que que é isso? E precisa buscar ajuda para lidar com essa comunicação adoecida, para lidar com essa relação que está adoecida, né? Adquirir ferramentas, olhar para dentro de si. Porque quando há atrito, quando há briga, há muita acusação, há muita projeção do que eu sinto, a responsabilidade é sua, né? É você que me faz sentir isso. Então tem muito conteúdo nesse caldeirão, né? Por isso é desafiador, Por né? isso é desafiador. Tem jeito. Se uma pessoa, pelo menos, né, decidir parar e adquirir ferramentas e entender o que está acontecendo nesta relação, tem jeito. Lembrando, Paulinha, que quando a gente está falando aí de uma relação mais longa, a gente já está falando de uma coisa que está meio que cristalizada. Sabe aquele casal que não sabe conversar mais, que eles só se espetam? É como se um lançasse espinho no outro, assim, sabe? Tá me olhando por quê? Não consegue. Até olhar, né? O Não precisa olhar. nem falar, né? Isso. Olhar incomoda, o jeito do outro falar incomoda, tudo no outro incomoda. Então, são pessoas muito afetadas, muito inflamadas, né? Para quebrar esse. Como é que você chamou que o Emerson fala? Ciclo insano. Esse ciclo insano, alguém precisa sair de cena, olhar para dentro de si, adquirir ferramentas. Espera aí, o que está me incomodando é de fato ele? Ou ele está talvez esbarrando em alguma coisa minha, sabe? O outro nas nossas relações, principalmente quando é um outro que nos incomoda muito, pode ser que ele esteja servindo como um espelho, que a gente está olhando e não está gostando do que está vendo. Ou seja, o outro, na verdade, sou eu que eu estou me vendo no outro, não é o outro. Isso acontece muito nas Desafiador. relações de mãe e filho. Mãe e filho. Quando a mãe começa a perceber que o filho está reproduzindo aquilo que ela mais detesta nela, a relação deles começa a ficar muito conflituosa, cheia de atrito, cheia de briga. E você vai, né, fazer uma análise, uma anamnese, chega e essa mãe começa a olhar para aquela situação. O que eu mais odeio é que ele está reproduzindo o que eu odeio em mim. Aí, ó. Aí o filho é o espelho, Sim. entende? Então, E ela acha que ela se pune punindo o filho, né? são várias nuances. Uma pode ser esta, Sim. né? Eu vou puni-lo porque aí eu estou me punindo também, pode. Então, assim, é um processo. Eu penso que tem jeito, tudo nesta vida tem jeito, se a gente estiver disposto a pagar o preço. Então, tem o preço do processo, o preço de rasgar o peito, olhar para dentro da gente. Isso dói, Paulinho. É verdade. Olhar para dentro da gente dói. Por isso que é tão fácil avaliar o outro, culpar o outro, acusar o outro, transferir as responsabilidades para o outro, né? Sempre o outro. Eu nunca tenho responsabilidade, né? E aí o relacionamento fica adoecido, a comunicação nunca se alinha, porque não é minha responsabilidade, uai. É da Sandra. A Sandra que é culpada dessa relação tá desse jeito. Eu já atendi mulheres, né? Que falam, lá em casa tá insuportável, porque ele isso, ele aquilo, e aí assim, várias sessões falando dele, aí tem uma hora que você precisa parar a pessoa e falar assim, e o que que tem em você? Não, Eu tô bem. não quero nem concluir a frase, não. Então, o que que você acha que tem em você que a gente precisa trabalhar e que vai contribuir para a melhora dessa relação? Não, não tem nada em mim. É auto-engano que chama. Eu sei bem o que que é isso, não estou isenta desse negócio do auto-engano, sabe? Sim.
Seja bem-vindo ao clube. A gente já está na fase de admitir, entendeu? A gente escancara, né? Porque no primeiro Bálsamo Convida, Aham, eu tava meio que negando, assim, pra gente identificar, a gente causar identificação, né? Então eu fiz aquele charme de negar. aham. Agora você já, Nós já estamos no terceiro episódio dessa série, então a gente já, né? Eu sempre quis já tá dizer isso. tratada. Maravilhosa. Ótimo, então tem jeito, né, Sandrinha? Tem jeito. Você A diria. esperança. A esperança, graças a Deus. Você diria que atritos e brigas seriam, então, o ápice da comunicação codependente? Eu prefiro dizer que a codependência, ela é um fator que gera muitos atritos. Então, ela é a base. Eu penso que sim, a relação codependente gera atrito, gera briga. Vai aparecer, né, nesse contexto onde há codependência, muito mais brigas e muito mais atritos do que numa relação onde não há. O codependente, ele transfere a responsabilidade muito para o outro, ele acusa muito O o outro, pela, né? o pastor Simar, no episódio anterior, ele falou sobre isso, dessa Aham. relação do codependente nunca assumir a postura pelas suas sensações e sempre tentar sugar do outro, que o outro sane as suas questões emocionais e nunca tomar postura mesmo de assumir, né? E tem aquele outro também, aquelas pessoas que podem estar nos assistindo, que não são pessoas de conflito, que elas fogem do conflito, que elas não assumem, né, a briga, né? Mas ainda assim, essas pessoas podem viver uma relação codependente, Sim. né? Atrito e briga revela, evidencia a codependência, assim, com mais real se evidencia sim, mas existem muitas relações codependentes onde essas questões não são tão francas, tão abertas, elas são veladas. Você que sabe. Faz do seu jeito, entende? A coisa não tá tão escancarada, entende? Não tem rixa, né? Não tem gritaria, que é uma outra faceta, né? E muita gritaria tem nas relações codependentes. Mas a ausência de gritaria não significa que a Perfeito. relação esteja equilibrada, né? Perfeito. Não significa necessariamente. E nem significa, inclusive, que a comunicação está fluindo. Está fluindo bem, porque lá em casa. É muito legal você falar disso, porque a gente ouve muito isso, assim, né? Lá em casa não tem briga. Nunca vi meus pais brigarem. Às vezes o que está faltando é uma briga. É verdade. Sabe? O que está faltando é a exposição. Por quê? Normalmente nessas relações está todo mundo engolindo tudo. Num momento ou no outro, alguém vai vir à tona. implodir. Se não houver a explosão, é melhor explodir, na minha opinião, do que implodir. Né? Porque a gente implodir já é tema para outro, não? Para outro, não convida. A doença, né? O lado patológico. Isso. É quando a gente implode. Aí, Que, inclusive, lembrando disso, nós vamos ter um momento, uma palestra bônus no nosso congresso falando sobre o lado patológico da codependência, que nós vamos tratar só os adoecimentos. Que vai ser bombástico também, né? perfeito. Mas, voltando aqui, né, para a comunicação, eu elenquei, Paulinha, alguns pontos para a gente sobre comunicação baseado no Rompendo com a Codependência, que é o curso do Bálsamo. Então, eu me inspirei numa das aulas, né, sobre comunicação. E aí, a comunicação codependente, como ela se manifesta. E aí, eu elenquei aqui alguns pontos para a gente falar hoje aqui, né? Primeiro ponto: codependentes dão à comunicação atribuições que vão além de comunicar, como revelar intenções, pretensões e afeto. O codependente, o que isso significa? Significa que o codependente espera que você adivinhe o que ele não falou.
Afinal de contas, se você me amasse, Você você saberia o que eu estou pensando. o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu estou desejando que você faça. Entendi. Né? Isso é amor, né? Isso é amor. Entendi. Então, Só que não. só que Só que não. né? E aí tem muito aquela coisa assim, você deveria saber. Como que você deveria, como que Se eu você deveria nunca saber falou. isso? Se você não sabe, é porque você não me ama. Entendi. Entende? Outra coisa que eu coloquei aqui, partindo do princípio que para haver comunicação precisa haver um emissor, ou seja, o sujeito que emite a mensagem, precisa haver a mensagem, o conteúdo a ser emitido, e precisa haver alguém que recebe essa mensagem, o receptor. O codependente, ele desconsidera tudo isso e ele deseja que o outro adivinhe o que ele está pensando. Ou seja, ele tira de si a responsabilidade de ser o emissor e coloca no outro a responsabilidade de ser o adivinhador. Gente, adivinhação é pecado, tá? Só para você entender. Tem um exemplo Tem que ter comunicação. tem que ter. Ou às vezes ele comunica só uma parte da mensagem esperando que o outro complete, né? Então ele fala assim: se eu te disse que eu vou chegar tarde, você deveria saber que era para me esperar acordado. Uai, O gente. que uma coisa tem a ver com a outra? Oi? Mas acredita em mim, eu sei das coisas, como diz o pastor. Ele fala assim, eu pastor sei que Josimar você sabe mais do que eu, mas acredita em mim. Eu sei que você sabe. Ele espera que você adivinhe, entende? Se eu falei isso, por que você não entendeu aquilo? Porque você não falou aquilo, Você criatura. falou isso. Você falou isso, entende? Então, assim, é tudo baseado na minha visão de mundo. É tudo baseado no meu umbigo. Uau. Porque é o meu jeito de pensar. Porque se eu tivesse no lugar dele, o codependente nunca se coloca no lugar do outro. Mas se um dia eu estivesse lá, eu agiria como eu ajo. Sei. Outra coisa. 2. Codependentes escolhem as palavras. Essa é forte, tá? Mas não é para você, não. É para outras pessoas. É só para você ajudar o amigo. Isso aí. Você vai compartilhar, o bálsamo convida com aquele amigo. Codependentes escolhem as palavras para manipular, agradar, controlar, esconder ou aliviar suas emoções, numa relação em que o outro não é livre para responder a mensagem enviada como ele quiser. Mais uma vez, como eu quero. O pastor, nessa aula que eu Tá referenciando? Né? Isso. Ele diz que é assim: a mulher deixa a mala na porta. Para quê? Para quando o marido chegar, pegar a mala e ir embora. Mas o desejo dela não é que ele vá embora. O desejo dela, deixando a mala na porta, por mais insano que pareça, né, gente? É que ele fique. Ou seja, eu mando o outro embora desejando que o outro fique. É louco isso, mas É insano. É mais corriqueiro do que a gente gostaria que fosse, né? Sabe? Aquele sujeito que ele fala assim, sabe por que eu fui embora? Porque ela me mandou tantas vezes embora que um dia eu fui. É mentira. Ele foi embora porque ele queria viver uma aventura, porque ele queria ir embora. Mas assumir que eu quero viver uma aventura, que eu quero abrir mão da minha família, assumir isso precisa de coragem, né? Precisa de abrir mão da projeção ao outro, da responsabilização ao outro, né? Então, assim, eu digo que eu não quero dizer e eu digo não. Eu faço o que eu não quero fazer e eu espero que o outro faça o que eu quero, mesmo eu não tendo dito para ele o que eu quero. Eu lembrei de um textozinho que chama Miolo do Pão. Fala assim, um casal tomava café no dia das suas bodas de ouro. Paulinha, boda de ouro é 50 anos. Uau. Tá bom?
A mulher passou a manteiga na casca do pão e deu para o seu marido e ficou com o miolo. Sabe o que ela pensou? Eu sempre quis comer a melhor parte do pão, mas eu amo demais o meu marido e por 50 anos eu sempre dei o miolo para ele comer. Para sua imediata surpresa, o rosto do marido ficou como? Amor, muito obrigado. Eu sempre quis comer essa parte do pão. 50 anos. 50 anos. Um comendo o miolo que não queria comer e o outro comendo comendo a a casca que não queria comer. Por quê? Porque não há comunicação. Uau. A expectativa não dita, não revelada. A expectativa. E o pior, a gente faz isso e espera que o outro seja imensamente grato. Por quê? Porque eu fiz por você, mas eu nunca te pedi para fazer isso por mim. Você é um ingrato porque eu dediquei a minha vida, os meus desejos. Eu abri mão dos meus desejos, porque o codependente, ele é sacrificial. Dramático. Ele é né? Sempre com dramático. muito sacrifício. Essa história do... Comunicação dramática. Dramática. É sempre um filme, uma novela mexicana. É verdade. Fernando Roberto. Sempre. Essa história do pão parece fofinha, não parece? Nossa, eu abri mão do meu... Mas expectativa não dita gera rancor. Expectativa guardada, não revelada, gera mágoa, gera dor. 50 anos doendo ali. Era só dizer pro outro, eu gosto. Ou comprar mais pão também, né, gente? A gente tá fazendo só uma metáfora aqui. Por favor, é só uma metáfora. Ponto 3. A comunicação está, por vezes, carregada de emoções reprimidas, pensamentos reprimidos, motivos escondidos, baixa autoestima e vergonha. Nessa aqui, o pastor deu um exemplo. Ele falou que ouviu de esse povo que faz stand-up. Uhum. Comediante, isso. Que a mãe dele foi passear na casa da tia rica. Toda família pobre tem uma tia rica, né? Sim. Foi passear na casa da tia rica. E aí estavam lá na sala, a mãe com uma autoestima no pé, toda encolhidinha no sofá. E essa tia tinha servido vários doces, essa tia tinha colocado lá uma mesa. E o menino do lado da mãe quietinho, porque a mãe já tinha puxado a orelha dele e dito para ele permanecer quietinho ali. E aí a tia fala, pega doce pro menino. Aí ela fala assim, ele não gosta de doce não. Nessa hora, o comediante era o menino, né? Nessa hora é a hora que você quer chorar. Como assim? A boca tá salivando. Por quê? A autoestima na codependência impede que eu expresse o meu desejo, impede que eu me manifeste, impede que eu... de que tinha, gente? Dizer... Faz com que a gente sinta culpa de coisas que não deveria sentir, né? Exatamente. E não se responsabilize pelo que deveria se responsabilizar, né? Sim. Então, Forte assim, isso, hein? trabalhar com atrito, trabalhar com briga. Quando eu recebo casais que têm, a maioria, né, dos casais que buscam ajuda para fazer terapia de casal, é porque eles não conseguem se comunicar. Não conseguem mesmo se comunicar. Um fala uma coisa, outro entende outra, e aí sim, já virou atrito e briga constante, diário. A casa vira uma zona de guerra, né? Tô partindo, acordo de manhã todo dia para guerrear. Sim. E é um ambiente muito insalubre, né, do ponto de vista emocional. O distanciamento emocional vai se tornando um abismo, né? Como o nosso teaser do tema codependência, né, do Congresso. Um abismo chama outro. Um abismo chama outro abismo, ou seja, esses
a relação codependente gera o atrito na comunicação e o atrito na comunicação gera o abismo, o afastamento. Exatamente. E ele vai ficando cada vez maior. Eu acho que o que o salmista trouxe, que o pastor Simar, que foi a revelação que Deus deu para ele nesse sentido, é que o abismo chama outro abismo, é que se eu estou numa relação codependente, eu já estou com abismos abertos, né? Na minha vida como indivíduo. E aí isso gera abismos dentro da minha relação familiar, outro abismo. E aí a minha relação com o trabalho, a minha relação com o ministério, um abismo vai chamando outro abismo. Que triste, né? Que degradante. Que falta de vida abundante, né? Que falta de vida abundante. Sim. Eu li aqui, codependente... Não, eu vou ler, né? 4. Codependentes reagem justificando, racionalizando, mentindo, sendo hostis, compensando, ameaçando e depois voltando atrás. Eita, que ciclo insano. Mas eu quero me atentar para a reatividade. A relação codependente é uma relação reativa. O tempo inteiro é ataque, defesa, defesa e ataque. Isso. Né? Então é aquela pessoa que está se achando gorda e se sente acusado pelo outro, mesmo que o outro não tenha dito nada. Né? Então eu já me defendo, hoje eu não vou comer nada. E não come mesmo. Não come. Mas fica com raiva. E na hora que o outro fala assim, mas você não vai comer? Não, eu não tô gordo? Peraí, gente. Oi? Normalmente isso é mais a fala da mulher. Eu não tô gorda? Não vou comer. O outro nem disse que estava gordo e nem disse para não comer. Mas a reatividade, a acusação está tão permeando, né? Tão constante ali na comunicação, que eu tô sempre reagindo. Tá me olhando por quê? Essa tá me olhando porque ela é rotina na relação com a gente. Tá me olhando por quê? Não posso te olhar? Às vezes eu nem tô olhando pra você, eu olhei ali, olha. Porque o codependente, ele acha que ele é o centro do universo. Você já percebeu isso? Né? O mundo gira aqui, ó. Ao redor do meu umbigo. Por isso que é tão difícil admitir que a gente é codependente. Bom, eu quero dizer para você que eu sou codependente em recuperação. Em recuperação. Tem jeito para nós, tá bom? Codependentes são indiretos. Não dizem o que querem dizer e dizem o que não querem dizer. Gente, essa daqui eu pedi para a paciente. Falei, vou fazer uma participação. Posso levar esse exemplo? Ela, pode, claro que pode. Eu falei, não vou citar seu nome, mas vou levar o exemplo. Ela estava na casa do namorado, escreveu um bilhetinho para ele. O primeiro bilhetinho que ela escreveu, ela falou que a letra não ficou boa, ela amassou o bilhetinho e deixou assim num canto. E depois escreveu o outro bilhetinho, o bonitinho, e deixou lá. Outro dia ela volta na casa dele e aí ela encontra o bilhetinho que ela escreveu amassado no lixo. Primeiro que você olhar o lixo da casa do namorado, já dá um problema. Paranoia, né? Mas achar o bilhetinho. E aí foi confrontá-lo. Como assim? O bilhetinho que eu escrevi, tão carinhoso, tá aqui no lixo. Aí ele, como assim? Eu não sei não, mas se tá aí no lixo, deve ser porque eu joguei fora pra empregada não ver. Não, você jogou fora porque você não me ama. Aquela briga, aquela confusão. Aí entra a novela mexicana. Fica com o Roberto, né? Meia hora depois, o que ela acha? Abriu o livro lá, não sei. O que tem lá? O bilhete que ela escreveu de verdade. Por quê? Que você mentiu pra mim dizendo que você jogou o bilhete. Olha a loucura. Por que você mentiu pra mim dizendo que jogou o bilhete que eu escrevi fora pra sua empregada não ver? Aquele bilhete fui eu que amassei, fui eu que joguei fora. Ele falou pra ela assim, por favor, só diga o que eu tenho que dizer pra você ficar calma. Que também é uma reação do codependente. Totalmente codependente.
Eu tento também adivinhar o que o outro quer dizer. Ou não confronta a postura, só, não, pra gente ficar bem, eu engulo qualquer coisa. Isso aí. É aquela pessoa que não vai pro confronto, eu falei, né? Não entra no atrito. Qualquer coisa pra gente ficar bem, qualquer Isso. coisa. Isso. O pastor Josimar dá o exemplo de um casal que o moço tirou a aliança porque estava trabalhando lá na construção civil e ele acabou perdendo essa aliança. E aí isso virou uma confusão, que ele chegou em casa, disse que perdeu a aliança, a mulher não acreditou, ficou 3 dias sem falar com ele. No terceiro dia ele não estava aguentando mais aquilo, ele falou assim, eu vou falar a verdade. Eu procurei uma prostituta e não queria que ela soubesse que eu estou casado, por isso que eu tirei a aliança e depois eu perdi. Você acredita que a situação se resolveu depois que ela perdoou o que ele não fez, mas disse que fez para agradá-la? Que coisa, não? Que coisa, não? Pois é. Coisa, não? Aham. A base da comunicação codependente é controlar o comportamento do outro para manipulação. A gente estuda, né, na codependência que existem alguns papéis que o codependente vai desempenhando, hora de mocinho, hora de vilão. Um exemplo clássico é aquele homem que é alcoolista, que não frequenta a igreja, e aquela mulher que frequenta a igreja, que ora pela conversão dele, ora para ele parar de beber. E aí um dia o milagre acontece, aquele homem de fato se converte e para de beber e ela se transforma na vilã. Significa que ela se transformou na vilã naquele momento? Não, significa que uma hora um tá num papel, outra hora o outro tá no outro, e os dois desempenham esse papel o tempo todo, de vilão e de mocinho, e de vítima, e de... Entende? O pastor Simar citou esse mesmo exemplo no Dependência Emocional Como Saber, que foi o episódio anterior, falando dessa postura de eu preciso que o outro precise de mim. Esse é o codependente, né? Preciso que o outro precise de mim. Ele não precisa de mim. Ah, então agora. Aí vira o vilão. É isso Não, mesmo. agora você é super santo. Agora você não bebe mais, você é o certinho da história. Aí vira o vilão, porque agora o outro tá Tá crescendo, independente. não tá dependendo tanto de mim. Aham. Então, eu ainda dependo que ele dependa de mim. É uma relação com muita amargura. Muito. Eu lembro de um casal que eu recebi, como me chamou a atenção, eu nunca mais esqueci dessa frase. É difícil o homem buscar terapia. Ele buscou, ele marcou e foram os dois. E aí eles contaram a história deles, e ele realmente, ele era um homem abusador, ele era agressivo, ele não era uma pessoa fácil de lidar. E ela buscando, essa pessoa aí que tá buscando, que tá orando, que tá se Submissa. submetendo, essa daí. E aí o milagre acontece. Ela buscou, aconteceu. Aconteceu, ela buscou, ela abriu. Porque se a gente ora, se a gente dá legalidade, Deus faz, a gente não pode esquecer disso. Sim, né? sempre faz. E aí, depois que eles contaram a história deles, ela olhou para mim e falou assim: teve uma época que ele era 0 e eu era 10. Mas agora ele tá 10. Eu faço questão de ser 0. A mágoa, percebe? O ressentimento, a dor. Por quê? Porque também são mágoas acumuladas e muita falta de perdão nesse contexto da codependência. Né? E a falta de perdão é um problema de comunicação também, né? Ele baseia-se nessa questão da comunicação, né? Porque eu preciso resolver aqui dentro, mas eu também preciso resolver na minha fala, não necessariamente com o objeto do meu perdão, mas na minha postura diante de tudo, né? Na minha comunicação diante de tudo. Eu consigo saber se eu perdoei através da minha fala. Com certeza. Né? Aquilo que eu expresso do que aconteceu, da pessoa que me feriu, da situação. Também é uma questão de comunicação. Então, assim, a comunicação, ela tá muito, muito, muito comprometida, né?
a comunicação codependente vai além do que foi dito para estabelecer o que se quis dizer, né? E a gente deu aqui vários exemplos. O codependente não conhece a si mesmo, uma coisa importante da gente se atentar, né? A falta de autoconhecimento, ela tá muito nesse universo da codependência. Por quê, Paulinha? Porque eu estou muito mais focada no outro do que em mim. Entende? Eu não me conheço porque eu não me permito parar para me conhecer. Eu não me permito parar para me observar, porque eu preciso viver a vida daquele outro. Eu preciso cuidar da vida daquele outro, eu preciso controlar a vida daquele outro. E aí você vai perguntar para mim assim, Sandra, tudo isso é racional? A pessoa acorda de manhã e fala, eu vou viver a vida do outro. Não, não é racional. É muito irracional. Eu não diria nem que é inconsciente. É irracional mesmo. Não é uma questão que eu paro para analisar, para perceber, para sentir. Não, eu vou vivendo aquilo, eu vou vivendo. É muito deixa a vida me levar, sabe? E Sim. com a expectativa de que a coisa mude. Sim. Mas eu faço sempre as mesmas coisas e espero que a coisa mude, né? Essa questão do aprender a se conhecer é algo que o programa de cura trata muito com a gente, né? O autoconhecimento é a base. Só que não é a base no sentido de ser o fundamento. Nosso fundamento é Deus, é Jesus, né? Nossa cura é Jesus. Sim, sim. Para você que está conosco, que não conhece o Ministério Bálsamo de Gileade, o programa de cura interior, ele é o nosso chamado principal, que tem o objetivo de dar para você ferramentas para que você cresça e amadureça, receba a cura que Jesus já liberou para nós na cruz. Já tem tudo liberado. E aí, como que a gente não está vivendo isso? Porque a gente tem padrões que foram estabelecidos na nossa psique que precisam ser tratados. A cura interior nada mais é do que isso, né? Deixar Deus entrar na minha psique para mover com o sobrenatural dele, que isso é sobrenatural, usando ferramentas, claro, ferramentas da palavra, ferramentas, né, que ele nos dá para acessar isso. E falando de mim agora, dessa questão, dando meu exemplo, já que eu sou uma codependente de recuperação. Nossa. A gente está na fase de admitir, gente. A gente já perdeu a vergonha. Uma das ferramentas um dos tratamentos mais intensos que eu recebi para romper com a codependência foi a questão do que eu não sabia me amar, não sabia o que eu gostava, não sabia nada de mim. Eu era uma pessoa desconhecida de mim mesma. Eu não conseguia me comunicar comigo mesma. Me comunicar comigo. Não conseguia. Eu não tinha diálogos comigo, nunca perguntei o que eu gostava, nunca perguntei o que eu queria da vida. E eu tinha um discurso muito bom, sabe, Sandra? Não porque eu faço o que eu tenho que fazer. Muito bom mesmo. Muito bom, né? Muito altruísta esse discurso. Não, eu faço, me vem a mão. Tem que fazer? Então vou fazer. Não, gente, peraí. Eu tenho que saber estabelecer limites, que é uma outra aula que a gente tem também, os limites comprometidos, né? A questão do o que eu gosto. Ana Paula, vamos lá. Você já orou para ver se Deus quer isso para sua vida? Não tinha diálogo comigo nesse afã de não, eu tenho que fazer. E é uma linha muito tênue, assim, é um negócio muito complexo dessa vertente, porque o ativismo, Sim. Ele é baseado nisso, é um vício emocional terrível, dificílimo de tratar. Eu sou uma ativista em recuperação também. Ele é muito baseado nisso. E aí depois, com a religiosidade sobrepondo isso, não, porque aí vira o combo da destruição. O combo da destruição. Eu não falo não, porque eu tenho que fazer. Não, peraí, gente, eu não tenho que nada.
uma fala, você sabe que a gente tinha brigas no nosso programa de cura por causa dessa fala, né? Tinha gente que me odiava, porque Porque você falava. toda vez nos nossos encontros, a primeira coisa que eu falava, você não tem que nada. Quando a gente falava dos exercícios. Sim, sim. Tinha gente que queria me esganar. Facilitador, principalmente. Como é que você fala pros outros? Principalmente facilitador. Eu falei, gente, mas eu aprendi isso, entrou dentro de mim de uma forma tão Você é livre. profunda. Eu não tenho que nada, eu tenho que me conhecer, eu tenho que estabelecer limites, eu tenho que me perguntar se foi isso que Deus quis para mim, Perfeito. para romper, né? Eu romper com a codependência. Ai, perfeito. A gente podia até encerrar aqui. Escutar o que não é dito, né? É um dom. Só os codependentes têm isso. Eles escutam o que não é dito e eles esperam que também o outro ouça o que não foi falado. Então, curar a comunicação pode curar o relacionamento. É verdade. Uau. Uau. Não é fácil, né? Não é fácil trabalhar para se comunicar de modo assertivo. Trabalhar, por quê? Porque envolve, para eu me comunicar de modo assertivo, eu preciso me conhecer, eu preciso me autoavaliar, eu preciso me posicionar, eu preciso dar limites para o outro e principalmente para mim mesma, né? Então, assim, é muito possível, desde que você esteja disposto a trabalhar duro e não negar, né? E sair desse estado de negação que a gente vive, né? Achando que o problema está no outro. Então, se você vive uma situação de atrito, de briga na sua casa, eu queria te dizer que a solução está em você. Amém. Pegue isso como verdade para sua vida. Está na sua mão. Amém. Nós já estamos encerrando esse tempo tão precioso. Né? E passa tão rápido mesmo. Mas é uma delícia. Eu quero que você fale conosco, Sandrinha, qual está sendo a sua expectativa para o congresso, nosso congresso que vai acontecer agora de 16 a 18, com esse tema, codependência. O que você tem gerado aí sobre esse tema? Então, eu tenho uma expectativa altíssima, principalmente, Paulinha, porque a gente está vivendo um tempo de crise, né? A pandemia suscitou uma crise mundial. Em tempo de crise, há uma possibilidade muito grande de emergir aquilo que está dentro de nós. O nosso melhor e o nosso pior vai aparecer nesses momentos de crise. Então agora, mais um lockdown, né? E aí você está sendo obrigado a ficar dentro da sua casa, obrigado a olhar para dentro de você mesmo, né? Então, assim, o congresso vai chegar para lançar luz nessa vida atribulada que a gente tem vivido, sabe? A minha expectativa é altíssima. Eu também trouxe algumas sugestões, tá? Ótimo. Eu trouxe compartilhar conosco. Além de manifestar a minha expectativa, né? Eu creio, Paulinha, que Deus vai fazer como Ele sempre faz. E eu acho interessante essa sua fala da questão do momento de crise que nós estamos vivendo. Tiveram algumas pesquisas que alarmaram muito a questão da quantidade de divórcios que aconteceram nesse tempo, né? Nesse tempo de crise, de pandemia, né? Que a gente está vivendo. Que na verdade, o resultado de relacionamentos que já estavam adoecidos, já estavam findados, mas não existia um concordar porque tinha muitos subterfúgios, né? O ativismo é um subterfúgio. Não, eu não estou me relacionando bem, não estou me comunicando bem em casa. Eu fujo, vou trabalhar, trabalho até mais tarde, acordo cedo. Ficar dentro de casa mesmo? Não preciso ficar dentro de casa. E aí vai empurrando com a barriga, né? Então, como a comunicação foi forjada nesse momento de pandemia, né? As pessoas viram que elas não tinham intimidade. A gente atendeu muitas demandas disso, né? Sim. Da
falta de intimidade em relacionamentos que deveriam ter intimidade. Uau. E tudo baseado em comunicação, né? Então, a quantidade enorme de divórcios, de separações, de famílias destruídas, que já estavam destruídas, Aí já estavam emergiu. adoecidas, Isso aí. emergiu e, em contrapartida, as famílias que se dispuseram a trabalhar nisso, Isso. elas conseguiram um crescimento É verdade. fenomenal na comunicação. A gente tem Tenho visto isso também. muitas pessoas que a gente tem contato, que a gente atende, que dão esse testemunho. Eu não sabia o quanto eu era afastado da minha família. Uau. Eu não sabia o quanto eu não sabia do que a minha família gostava. Falta de comunicação. Isso acontece muito mesmo. E aí, o que que eu faço? Eu vou me sabe nem o que a separar? gente gosta. Né? Pegando do meu exemplo, eu não sabia nem o que eu gostava, que dirá a minha família, né? Né? Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu vou desistir, vou abrir mão ou eu vou trabalhar? Porque é muito fácil abrir mão, né, Sandrine? É o caminho mais fácil. E aí, Não educar o filho é mais fácil do que educar. Abrir mão de toda forma. Sim, e aí eles começaram a trabalhar em cima da comunicação, das relações, da intimidade. O crescimento foi exponencial. Uau. Exponencial. Mas compartilha conosco. Tenho visto isso também. Estou muito orgulhosa desse povo que decidiu crescer, né? Decidiu romper. Lembrando que todas as minhas sugestões, os exemplos, tudo eu trouxe do nosso material Rompendo com Codependência, tá bom? A primeira coisa, sua comunicação começa em você. Lembra, você é o emissor de uma mensagem, mas essa mensagem será processada na mente de outra pessoa. Que não é você. Que não é você. Não é você, registra. Isso. Então, na hora de se comunicar, lembra disso. Como que o outro vai receber? Sabe? Como é que ele vai receber a minha mensagem? Como ele vai receber a minha fala? Defina o objetivo da comunicação antes de começar a se comunicar. O que que eu quero? O que que eu quero gerar no outro? O que que eu quero qual a reação que eu quero causar no outro? Sabe? Em vez de botar a mala esperando que o outro vá até mim, me procurando para discutir a relação, sabe? Eu vou até ele, sabe? E eu me comunico com ele, porque o meu objetivo não é que ele me largue, o meu objetivo é que a gente resolva a situação da gente, né? Sim. Clarifique suas próprias ideias antes de começar a se comunicar. No contexto da codependência, onde a gente conhece pouco da gente, a gente precisa parar. Peraí, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, entender o que está se passando dentro de mim, para depois me comunicar com o outro. Porque muitas vezes eu não sei nem o que eu quero falar, eu só quero transmitir a minha dor de alguma forma. Ou eu só quero mesmo é controlar a vida do outro para ele não fazer o que eu acho que ele vai fazer. Entende? Não é com você, não é não. lado pessoal, não é. Sempre que possível, seja objetivo, claro e conciso na sua comunicação. Às vezes a gente dá tantas voltas que o outro já se perdeu. Quando a mensagem é processada, ele processou 5% do que você queria dizer. Tanto quanto possível para os deis, né? Faça um favor para nós. Seja objetivo. Busque desenvolver sua empatia enquanto se comunica, sabe? Se eu estivesse no lugar do outro, como eu me sentiria ouvindo isso? Sabe? Tente não interromper, essa para mim é a mais complicada. Tente não interromper o outro até que ele finalize o envio da sua mensagem. Não completa a frase do outro. Você não pode saber o que se passa dentro da cabeça dele. Deixa ele terminar. Mais do que isso, ouça o outro sem buscar aqui dentro de você a resposta que você vai dar.
Porque às vezes a gente está ouvindo o outro e a gente só está pensando no que a gente vai falar depois que ele terminar de falar. Uhum. Quando estiver ouvindo, apenas ouça. Pare para ouvir. É a escuta ativa, né? Ativa. Ativa. Aham. Você precisa prestar atenção no que está sendo dito. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, É verdade. É né? verdade. Ouvir, a gente tem o dom de ouvir, tá? Graças a Deus, Ouve né? tudo. Ouve barulho, ouve tudo. Agora, Escutar. escutar é se colocar à disposição do outro. Uhum. É estar pleno, em atenção, sabe? Em escuta. Ouça com seu olhar, ouça com seu corpo, ouça não apenas com o seu ouvido. Uhum. Respeite o outro como indivíduo diferente na sua comunicação. Muito importante. Pare de pensar assim, porque se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer isso, isso e isso. Se você estivesse no lugar dele, você ia fazer do seu jeito, porque você não é ele. Você é você. Você é você, né? Respeita a individualidade do outro, a personalidade do outro, o temperamento do outro. Tenta, sabe, levar tudo isso em consideração. Tem que ampliar, tem que sair do próprio umbigo para fazer isso, né, Paulinha? Parar de pensar aqui só no Aqui, umbigo. pois é. Não se furte de fazer perguntas. Pergunta. Você não está entendendo? Pergunta. Sandra, isso que você disse, é isso que eu entendi? Perfeito. Pergunta. Foi isso que você quis Gente, dizer? perguntar não mata. Agora, o atrito e a briga pode matar. E pode matar literalmente. Literalmente, Uhum. literalmente. Às vezes você Não mata só emocionalmente, às vezes chega... fisicamente acontecem agressões, né? E pode chegar à morte mesmo. Sim. Faça anotações objetivas, porque as suas emoções afetam na construção da memória, sabe? Tô ali pensando no que eu vou falar, anota e seja objetivo, tenta racionalizar. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, sabe? Se uma amiga sua estivesse te dizendo o que você está me dizendo, estivesse dizendo isso para você, o que você diria para ela? Então, saia de você, mais uma vez, faz esse deslocamento. Se fosse outra pessoa me dizendo o que eu quero dizer, como que eu me sentiria? É um bom exercício de empatia. O pastor de Cima fala dessa dinâmica no curso Ressignificando Crenças também, que ele fala da dinâmica da transcendência, né? Que é uma dinâmica que a gente trabalhou muito nesse curso. Por causa das crenças, né? Para você ter as suas crenças reformuladas, você precisa transcender. Sair de si mesmo. Sim. Leve em consideração as mensagens não verbais, mas não tenta adivinhar, tá bom? Leva em consideração que o outro se comunica, nem sempre verbalmente, mas pergunte de novo, é isso que você está querendo me dizer com essa postura? Você está calado, tô vendo que você está calado. Estou achando que você está com muita raiva. Você está calado porque você está com raiva? Não mata, não ofende. Não ofende, né, gente? E outra coisa, ouça o que o outro está dizendo sem julgar. Se ele disser para você, não estou com raiva, decida acreditar. Se ele estiver mentindo, é problema dele. Que às vezes a raiva não é nem com você, é com ele mesmo. Então, se ele falar que não tá com raiva... Muito boa! Isso mesmo. Use as palavras. Isso é importante. Falar português, inclusive, é importante. Né? Claro, objetivo, conciso. A gente ama, né? A gente gosta. Uma ferramenta boa também de crescimento nessa área é o DISC, né, Sandrinha? DISC é ótimo. Que a teoria do DISC foi libertador para a gente entender as nossas reações, as nossas limitações, as nossas tendências, né? Mas principalmente para respeitar isso no outro. É fundamental para comunicar na linguagem do outro, né? Para ser assertivo, para ser autoeficaz. Acabou as dicas? Muitas eu trouxe. Ó, se eu fosse você, eu voltava nesse Bálsamo Convida, em todos eles,
revia Verdade. e anotava as dicas. Porque, ó, todo mundo tá dando dicas. O pastor Jeff e a pastora Alânia deram dicas, o pastor Simar deu dicas, a Sandrinha tá dando dicas, então é material para crescimento. Verdade. Muito crescimento. Amei o projeto, achei lindo. Amém. Parabéns. Eu, de minha vez, sou muito grata por você ter vindo aqui derramar vida na nossa vida, cumprindo esse chamado lindo de Deus que Deus te deu. Eu, de minha vez, sou muito grata pela confiança de vocês. Sou muito grata, é uma honra, é um privilégio para mim servir no ministério que salvou minha vida. Uau, amém. Então eu quero te recomendar a não só compartilhar esse episódio, né? Como você que se não participou conosco dos episódios anteriores, você participar conosco e ir lá nos episódios anteriores, assistir novamente, compartilha com seus grupos, porque isso é vida. Quando você compartilha, a gente não está aqui querendo gerar para você conteúdos, como o pastor Simar falou no episódio anterior. O objetivo desse projeto do Bálsamo com Vida é realmente derramar vida na sua vida e te dar ferramentas para você derramar Também vida nas outras pessoas, né? Em outras vidas. Então, recomendo que você faça isso, compartilhe. Recomendo, inclusive, que você fique ligado na nossa programação. A nossa agenda já está no nosso Instagram, já foi publicada. Então, fique atento, terças e quintas até o nosso congresso, até a quinta antes do nosso congresso, nós teremos Bálsamo com Vida. Fica com a gente. Eu quero terminar esse tempo orando. Amém. E eu queria pedir a Sandrinha para orar por nós. Amém. Lembrando que o nosso congresso vai acontecer dia 16 a 18 de abril, na Igreja Metodista Central em Cariacica, na Grande Vitória, e aqui ao vivo, online, para você também que não pode estar presencial conosco, participar, se envolver conosco e receber dessa ferramenta. Amém. Pode orar por nós? Claro. Senhor, nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer, nós queremos te engrandecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é majestoso, o Senhor é tudo que nós precisamos. Amém. E nós te agradecemos, Deus, por esse projeto, te agradecemos por cada pessoa que está aqui conosco, ouvindo, Senhor, essas verdades que são tão libertadoras. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor faça com que essas palavras alcancem o coração das pessoas, Deus. Amém. Espírito Santo do Senhor, que seja o Senhor o mensageiro a alcançar a necessidade dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, por aqueles que vão participar do congresso, aqueles que o Senhor já escolheu para viver esse momento, Deus, esse mover, o mover que nós tanto precisamos na nossa comunicação, na nossa vida, Senhor, nos nossos relacionamentos. Eu quero pedir que o Senhor proteja, que o Senhor guarde a vida de cada um. Eu quero, Pai, colocar toda a equipe do Bálsamo que está tão empenhada na programação desse congresso. Eu quero pedir, ó Deus, pela Paulinha, pelo Jeff, pelo pastor Josimar, por cada pessoa que vai ser usada pelo Senhor. Eu quero pedir que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal, em nome de Jesus. E eu quero, Pai, mais uma vez, dedicar ao Senhor a honra, a glória e o louvor, Amém. porque o Senhor um dia escolheu esse ministério para me tratar, para trazer a cura que eu tanto precisava, e através disso o Senhor levou cura para minha vida, para minha casa, para minha família, meu filho, meu marido. Amém. Deus, muito obrigada pelo privilégio que eu tenho de hoje fazer parte desse ministério tão rico, tão abençoado pelo Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Está Amém. feito. Está consumado. Nos vemos no próximo Bálsamo com Vida. Deus te abençoe. Amém.